Buenas. Gravação. Voltando. Então, ó, a última coisa que a gente analisou na aula passada foi a questão das comunidades indígenas hoje em dia, onde as terras elas estão sendo invadidas, né, por latifundiários, por grileiros, aonde o governo pouco tem se importado com a situação dos índios, há um avanço grande, né, do Covid-19 sobre essas comunidades, e aí, se a Covid realmente avançar sobre as comunidades, a chance de sobrevivência é muito pequena. Eu havia comentado com vocês que tem um professor amigo meu, o Haroldo, que os alunos deles fizeram um videozinho sobre essa questão do Covid-19 e as comunidades indígenas. Então, o que eu quero fazer agora? Eu quero passar para vocês, né, esse videozinho, são 3 minutinhos. Se não der para ver, eu pego o link, coloco no YouTube, coloco no bate-papo para vocês, no chat, e em 2 minutinhos vocês assistem o vídeo, tá? Deixa eu aqui compartilhar a tela, ver se ele está aqui ou não. Vamos lá. Aqui. Ok. Então, deixem mutado, eu estou com ele no volume máximo aqui. Estou com o meu volume máximo também. Eu acho que dá para vocês ouvirem, tá? Senão no final já estou pegando o link, Ctrl C. Mas vamos lá. Tá falando alguma coisa no vídeo, Gel? Tá. Eu não tô ouvindo nada. Coloca então. Ah, não, agora dá. Vocês são completamente eliminados. Eles não deixam qualquer sua situação é totalmente diferente. Os territórios para o estão sendo ilegalmente essas operações se aceleraram nas últimas semanas, porque os autoritários brasileiros responsáveis pelo resguardo dessas áreas foram imobilizados. Ilegais, apelando ao governo brasileiro, para proteger o país, um crescimento devastador e proteger a nossa nação. Diante da urgência e da seriedade dessa crise, um apoio da população brasileira, Angel, não dá pra escutar nada. Angel, ninguém tá escutando nada, ninguém tá conseguindo escutar. Esses povos são extraordinários, são desaparecidos sem uma grande tragédia no Brasil. Bom, vou passar para vocês. Espera aí. Eu já postei de outra coisa que quiser espelhar também.
Às vezes funciona. Ou tenta compartilhar o site. Eu vou... Não é nossa mãe. É a pegada do rastro de você. Bom, Então deixa legendado. não, vou passar para vocês. Espera aí. Não, a legenda do YouTube é um lixo. Tá, não, espera aí. Vamos lá, bate-papo. É melhor do que Vou passar para vocês aqui, o ó, Discovery Channel. colocando o link aí. Clica 2 vezes no link, 3 minutinhos, assiste o vídeo. Tá no bate-papo, só clicar 2 vezes. Assistam o vídeo. Vamos assistir o vídeo. Assiste o vídeo. Vai, amiga. Quem quarto? Eu tô assistindo já. Eu também. Todo mundo desliga o microfone, tá aí. desliga o microfone, senão não dá pra me ouvir. Desliga o microfone e assiste o vídeo. Deixa eu achar aqui. Achei. Uma grave ameaça sobre todas Tá tudo bugado. esses grupos étnicos foram dizimados por doenças trazidas pelos colonizadores europeus. Ao longo do tempo, Ô, Júlia, silencia teu microfone, por favor. Todo mundo já ouviu? Tô vendo ainda, calma aí. Ok. Eu também ainda tô ouvindo. Ok. Não, ainda tô vendo. Ok. Acabei. Acabei. Ok. Também acabei. Ok. Já acabei faz um Acabei. tempinho já. Acabei, Angel. Tá bom? Acabei, André. Finalizou? Todos? Eu ainda não acabei. Eu também ainda não acabei, falta 1 minutinho só. 1 minuto? Caramba. Vocês entraram depois. Acabei. Ficou bugado. Acabei. Complicado. Acabei agora. Cardinho, antes do que o seu computador superaqueça, né? É, mano. Cala a boca, eu.
Bom, então esse vídeo foi feito por alunos, tá, do Colégio Santa Maria, que é do meu companheiro Haroldo, que é professor de geografia deles, e o trabalho era sobre a questão dos povos indígenas e o corona, né, e eles fizeram esse vídeo. E realmente, o governo, agora eu vou pedir para vocês mutarem que eu vou falar. Se o governo não tomar algumas atitudes, a gente corre um sério risco das populações, das poucas populações indígenas que nós temos, desaparecerem. Bom, e foi dessa maneira que a gente finalizou a aula passada. Então, na aula de hoje, nós vamos falar rapidinho aqui sobre os povos tupi e sobre o macrogé. Tá? Então, nós vimos na aula passada que nós temos dois troncos, o tronco tupi e o macrogé. O tronco tupi é aquele que vai dar para nós uma maior visualização. Por quê? Porque os tupis eles vão ficar ao longo de todo o litoral brasileiro. E ao estarem ao longo do litoral brasileiro, o que a gente tem? A gente tem um contato maior com o homem branco. Então, a gente tem um grau de informação maior. Alguns desses povos conseguiram fugir, acabaram não sendo dizimados. Então, nós temos pequenas unidades de povos tupis ainda ao longo do litoral brasileiro. Comentei com vocês que aqui na região de Bertioga, né, tem uma comunidade de índios tupi, aqui bem pertinho da gente. Comentei com vocês que indo em direção à Bahia, outros grupos tupi. Na região do Pará tem outro grupo tupi. Então, ainda há algumas comunidades indígenas ligadas aos povos tupi ao longo do litoral do Brasil. Óbvio, né, esses índios hoje já estão aculturados, esses índios eles estão atrelados, né, à cultura branca, totalmente influenciado pelo homem branco, mas ainda preservam, né, parte da sua cultura, parte das suas raízes. Bom, o Tupi chamava as suas terras de Pindorama, que era chamada de a Terra das Palmeiras. Por quê? Porque ao longo de todo o litoral brasileiro, né, nós vamos ter grande quantidade de palmeiras. Inclusive, se você vai aí para o Nordeste, né, tirando a Mata Atlântica, que foi, né, extirpada, você encontra muitas palmeiras ainda, né, na região. Então, Pindorama, Terra das Palmeiras. E aí, algumas coisas importantes em relação aos tupi. Primeiro, a questão das pinturas corporais. O que nós percebemos? Né? Que o índio, ele se pinta. Né? No caso dos índios tupi, essa pintura é uma pintura muito geométrica, com muita precisão. E aí existem dois tipos de pintura. A pintura para o homem e a pintura para a mulher. A pintura para o homem normalmente é horizontal e vem no ombro. Para mostrar o quê? Força, a guerra, a virilidade. Enquanto para a mulher se faz uma faixa horizontal no seu dorso, significa fertilidade. Tá? Um outro elemento importante são os adornos aí, né? O que são adornos? Enfeites, que são criados pelos povos tupis. E esses adornos, eles normalmente são ligados a plumas de aves. E eles são sempre utilizados em festas, cerimônias e em eventos importantes. Hoje em dia, quando vocês vão aí para as feirinhas de artesanato, muito no litoral de São Paulo, e mesmo para quem viaja para o litoral do Nordeste, você vai acabar encontrando, né, o pessoal fazendo o quê? Vai colocando lá os brinquinhos com pluma, pulseirinha, e tudo isso vem da onde? Tudo isso vem da questão que os indígenas trouxeram para a gente. Tá? Bom, uma coisa importante também é que de que viviam esses povos, né? Os povos do tronco tupi vão viver fundamentalmente da caça e da pesca, mas também da produção agrícola. E todo o trabalho era um trabalho que a gente chama tarefa, divisão de trabalho por sexo, ou seja, divisão sexual. O homem tem funções definidas e a mulher tem funções definidas dentro da comunidade indígena. O homem é o responsável pela caça e a mulher é responsável pela produção agrícola. Caça e pesca, homem. A parte da cultura agrícola, a mulher. E uma coisa muito importante é que as relações, né, entre eles são relações que a gente fala de coletividade, né? Ou seja, é o coletivo que
que está acima do individual. Eu não tenho as relações entre as comunidades indígenas, dificilmente é uma relação individual, né? Normalmente, tudo aquilo que é feito de uma forma coletiva, né? Ou seja, vai se construir uma maloca coletivamente, vai se dividir o alimento coletivamente, vai se gerar a produção desse alimento coletivamente, vai ser criado adornos coletivamente. Então, o coletivo está acima, né, do individual. Ô, Ricardo, se você continuar com essas bobagens aí, eu vou ser obrigado a te, né, extirpar e você vai almoçar mais cedo hoje, cara. Ok? O bate-papo é só para questões importantes, para dúvidas importantes. O bate-papo não é para ficar enchendo o saco um do outro. Então, a última que eu tenho aqui é de Manu para todos. Ok? É a última. Se tiver mais alguma, quem colocar qualquer bobagem, eu tiro da aula. Pô, cara, fico eu falando aqui que nem um tonto para os caras ficarem brincando no bate-papo. Tem cabimento. Né? E é engraçado que isso só acontece com quem? Só acontece com o sétimo B. Não acontece com mais ninguém. Tá? Muito bem. Uma outra coisa importante é como que se dá essa vida em comunidades. Há uma relação de solidariedade muito grande, né? Há uma solidariedade muito grande. Sim, se é para fazer pergunta, pode utilizar o bate-papo, mas só para fazer pergunta. Há uma solidariedade muito grande. Essa solidariedade ela se dá entre a própria tribo, ou seja, dentro da própria tribo, porém em alianças estabelecidas com outras tribos, né? Pode existir a solidariedade dentro de uma própria comunidade indígena, como diversas comunidades, independente do tronco, tá? Eu posso ter a solidariedade entre tupis e macrujés, entre tupis e vários troncos internos, entre os diversos troncos do macrogê, ou seja, há uma solidariedade entre eles, né? Nessa solidariedade, eles vão trocar caça, vão trocar artefatos, né? Vão existir alianças estabelecidas por meios de casamento. O casamento não necessariamente tem que acontecer dentro da mesma comunidade. O casamento ele pode ocorrer independente da comunidade indígena que fosse. E muitas vezes, para fazer uma aliança de guerra, se utilizava o casamento como elemento fundamental. Tá? Muito bem. Uma outra coisa importante é a organização social. Né? Na verdade, elas são, dentro do grupo Tupi, há um líder mais velho, que é chamado de Tomoyoi, e esse caso, o homem, né, ele tem o controle sobre toda a sua comunidade. Esses líderes decidem questões ligadas à ocupação do território, a questão da habitação, a questão da agricultura, a questão da região, momentos de guerra. Tá? Ou seja, esses líderes, eles se reuniam, faziam um conselho de anciãos, e normalmente os líderes são os mais velhos, fazem um conselho dos anciões para poder definir aquilo que é importante para a comunidade, né, para a comunidade indígena. Nós temos uma vida em família, né? Ou seja, a comunidade tem toda uma vida familiar, e essa comunidade ela pode ter duas ramificações. Dependendo da comunidade indígena, ela pode ser, que a gente chama de matriarcal, ou seja, a mulher é quem dá a sequência linear da família, então as crianças vão receber o nome da família da mãe, né? Mas há também grupos tupis onde nós temos o patriarca, se dá o sobrenome ao filho em função da família do pai. Então existem os dois caminhos. Pode ser uma sociedade que a gente chama de uma comunidade matrilinear, como uma comunidade patrilinear, ou seja, a linearidade da família ou vem da mãe ou vem do pai. Tá? As tarefas, como eu falei para vocês, são divididas através da questão função sexual. Tá? O homem tem funções, as mulheres têm função. É comum a existência, né, de rituais ligados ao nascimento da criança. Né? Se é um menino, é o pai que corta o cordão umbilical. Se é menina, quem corta é a mãe. Quando nasce o menino, ele leva, depois de ter nascido, e coloca o menino dentro de um rio. Né? Isso é para atrair, né, as benesses do mundo
espiritual. Tá? Depois ele ia para um sexto e a partir daí se dava todo o desenvolvimento, né, dessa criança. Tá? Uma coisa muito importante são os rituais de guerra e os rituais antropofágicos. Eu sempre falo para vocês que a gente não deve, não pode de forma nenhuma, né, julgar, em hipótese nenhuma, julgar a cultura de um povo. Tá? E aí, no caso dos tupis guaranis, existia um ritual antropofágico, que aconteceu o quê? Quando havia uma guerra e se aprisionava um líder guerreiro da tribo inimiga, esse líder ele era levado para dentro da sua, né, para dentro da tribo vencedora, né, lhe colocavam a ele alimentado e cuidado por uma mulher que fazia o papel de companheira temporária, e chegado o dia da morte dele, se fazia uma grande cerimônia com um grande banquete. Só nesse momento que ele era morto. Para o guerreiro morto, isso era considerado, né, digno da vida de um guerreiro. Ou seja, se eu vou ser morto e vão comer o meu corpo, isso significa o quê? Isso significa que, na verdade, né, eu fui um cara muito importante, um guerreiro muito importante. Então, para mim, que estou sendo morto, né, estão comendo meus órgãos, o meu corpo, é digno de um grande guerreiro. Por um outro lado, o que acaba acontecendo? Por um outro lado, o que acaba acontecendo? Quem come do guerreiro, né, também é um grande momento, por quê? Porque eu, ao comer, né, parte dos órgãos, parte do guerreiro, eu estou adquirindo a força desse grande líder. Então, os rituais antropofágicos, eles são rituais importantes para quem está sendo morto e para quem está, né, fazendo o trabalho da morte e da antropofagia. Tá? Então, isso é muito importante dentro dos povos tupis guaranis. Tá? Muito bem. A religiosidade entre eles, né? A religiosidade, a gente diz que são politeístas, e normalmente os deuses advêm da natureza. Então, a água, o fogo, a lua, né, elementos que a natureza te trazem, que vão fazer todo um trabalho da questão da espiritualidade e da religiosidade dentro dos povos tupis. Né? Então, por exemplo, o Mundukuru era feito um ritual de início no período das chuvas, no qual homens e mulheres cantavam e dançavam pedindo a permissão aos espíritos da floresta para que eles pudessem caçar e pescar e que houvesse boas e grandes colheitas e abundância na caça e na pesca. Então, esse processo, né, a religiosidade, ela é toda voltada, né, para a questão, normalmente, né, dos elementos ligados a cheias, a abundância de alimento, abundância na colheita, abundância na caça e abundância na pesca. Tá? E aí existia todo um trabalho da pagelança. Né? A gente sabe que tem todo um trabalho da pagelança. Os caciques, né, eram extremamente importantes. Bom, por um outro lado, a gente tem um outro tronco. Se esse é o tronco tupi, que é o que nós temos maior conhecimento, nós também temos o tronco do macrogé. Né? E daí, qual é o significado dessa palavra? G, né? Macro-G. G significava pai, antepassado. E isso vai me trazer a importância, né, do antepassado, dos meus ancestrais. Então, os elementos, eles acabam sendo importantes nesse sentido. Quem é importante para mim? Meu pai e meu avô. Quando meu filho nascer, meu filho terá eu e meu pai como importante. O meu neto terá o seu pai e eu como importante. E assim sucessivamente. Isso dá um processo, né, de geração em geração em levar, né, as raízes e toda a cultura ao longo desses povos. Tanto é verdade que, por exemplo, nós estamos há 500 anos da chegada de Cabral, né, 520 anos, e mesmo com toda a destruição, os povos indígenas, eles mantêm as suas raízes. Mesmo aculturados, eles mantêm as suas raízes. Aonde que eles, dentro do macro-G, uma das tribos mais importantes são os Chavantes.
Os Chavantes vão ocupar aí a região do Mato Grosso, região do Mato Grosso do Norte, né? Região aí de todo o Pantanal mato-grossense. E os Chavantes, eles construíam sua casa num semi-hemisfério, tá? Ou seja, quando você pega uma circunferência, né, você pega metade da circunferência e faz um semisférico. E as casas deles eram construídas dessa maneira. E eles chamavam de RI, era o nome dado a essas circunferências. E aí, dentro dessas circunferências, que nós chamamos de maloca, poderia haver, né, várias famílias morando dentro de uma mesma maloca, né, e aí dentro dessa maloca você poderia ter o que nós chamamos, por exemplo, de sobrenome, todos aqueles que são Yumi, toda a família Yumi, independente se é primo, se é irmão, se é tio, se é avô, todos os Yumis morando dentro de uma única maloca. Então a família, elas eram posicionadas dentro da maloca em função dos seus laços de parentesco. Só que havia uma coisa importante, como eles estão no Mato Grosso é uma região onde nós temos grandes cheias e grandes secas. Durante as secas, né, durante as cheias, eles moravam nessas malocas. Durante as secas, eles acabavam deixando a aldeia e iam morar em abrigos menores, temporários. Por quê? Porque eles iam buscar, né, da busca de raízes, de produtos para poder se alimentar. Quando chegava a cheia, novamente você tinha o quê? A volta dos animais, a volta dos peixes, e isso propiciava a possibilidade da caça e da pesca. Hoje em dia, né, talvez a Larissa já deve ter comentado, não sei se ela já falou sobre o Pantanal, mas o Pantanal ela tem a época das cheias e a época das vazantes. Então, por exemplo, quem vai fazer turismo, vai para o Pantanal e quer ver muito animal, tem que ir na época das cheias, né? Quando sobem os rios, é que você tem o aparecimento dos animais. Quando você tem a seca, esses animais praticamente, né, eles desaparecem. Então, é muito importante a gente ter isso. Para o índio era muito importante. Tanto o período de cheias como o período de secas acabava definindo todas as relações que ele tinha com a natureza. Tá? Muito bem, da mesma maneira que os tupis, existia o Conselho dos Anciões, o Conselho dos Homens, e as mulheres elas não participam dessas regiões, né? Essas reuniões elas são com uma única finalidade, né? Debater o quê? Por meio deles, como se fossem representantes, aquilo que era importante para toda a sociedade, para aquilo que poderia ocorrer dentro da comunidade indígena. Mesmo com aldeias indígenas com um ou mais chefes, era comum o conselho dos homens. Tá? A gente tem o conselho como elemento fundamental nesse processo. Para a gente finalizar, duas coisas importantes, né? Tanto no Macro-G como no Tupi, as atividades econômicas, elas têm o elemento da caça e da pesca e principalmente da agricultura. Né? E essa agricultura é dividida por tarefas. As mulheres quem eram as responsáveis. Principais alimentos, né? Quais são os principais alimentos? A mandioca, a abóbora como principais elementos. E pô, você está falando que tem coleta, assim, frutas, né? A banana, que dá em qualquer lugar, tem muita, a manga tem muita, o abacateiro tem muito, são produtos fartos por toda a Mata Atlântica, por toda a floresta, tanto ao longo do litoral como internamente. Tá? A caça e a pesca pode ser uma atividade individual como uma atividade coletiva. Normalmente a atividade é coletiva. A agricultura, de uma maneira geral, ela é cultivada, né? Eles queimavam, né? Utilizavam a queimada como um momento de poder proporcionar, depois da atividade da agricultura, diferentemente do que o homem branco faz, que simplesmente vem destruindo a Amazônia para todos os lados. A queimada era sempre feita em locais menores, única e exclusivamente com a necessidade do que eles precisavam de se alimentarem. Dentro dos aspectos religiosos, a mesma questão, né? A questão da natureza, o sol, a lua, o rio, plantas, animais, todos eles sendo elementos importantes dentro desse processo da religiosidade, né? A última coisa, né? Vem para vocês aí, provavelmente acho que na apostila deve ter um texto aí,
né, sobre um mito que explica o surgimento da humanidade, segundo os indígenas de Sana, que vivem atualmente na região do Amazonas. Bom, eu andei meio rápido, mas a verdade a gente não tinha muita... tudo que para mim é importante em relação à questão indígena, além de um contexto histórico, na verdade, as questões que a gente tem relativa, né, ao que vem acontecendo hoje em dia com essa sociedade, com essa comunidade indígena. Né? Ou seja, os índios vêm sofrendo demais. Esse governo é um governo que não tem a mínima preocupação com as comunidades indígenas, né? Defende os latifundiários, defende a queimada, defende a tomada de terras. Esse ministro que nós temos do meio ambiente nem um pouco se importa com as comunidades indígenas, né? Para eles, os indígenas são um estorvo para o desenvolvimento econômico, né? E infelizmente nós estamos passando por momentos difíceis em relação, né, às comunidades indígenas no Brasil. O que nós temos aí, uns 5 minutinhos ainda, o que eu vou pedir para vocês? Nesse exato momento, exercícios da página 32, 33 e 34. Deixa eu colocar aqui. Eu já tenho que fazer tudo aqui? Oi? Qual é a apostila, Gel? Apostila Já 2. tenho que fazer tudo? Apostila 2, página 32, 33 e 34. Opa, saiu errado aqui. Vai ser lição de casa, é isso? Vocês podem começar agora, tem alguns minutinhos, quem quiser. Eu vou ficar aqui até meio-dia e 38 para fechar a aula. Eu vou ficar aqui, quem quiser sair e fazer os exercícios sem estar plugado, não tem problema nenhum, né? Eu fico aqui para qualquer dúvida que você tenha, tá? Beijo. Beijos. Tchau, tchau. Filho. Tchau, tchau. Tchau, Mari. Tchau, Pedro. Tchau, Rodriguinho. Tchau, tchau. Tchau, Anjo.